Vamos dar sequência, então, à terceira parte do conteúdo de atendimento de urgência odontopediatria. E a gente vai partir, então, de onde a gente parou, né? Da segunda aula. E a ideia é que a gente discuta um pouquinho dentro dos cenários outros, né? Que não a cárie, que não a dor de origem pulpar, né? E que a gente, então, fale um pouquinho sobre os demais cenários característicos do atendimento de urgência odontopediatria, certo? O trauma, certamente, né? Nós teremos um conteúdo bem extenso em relação ao trauma, onde a gente desenvolve todos os protocolos, considerando os guidelines internacionais de o que nós faremos, né, de acordo com a classificação das lesões traumáticas. Né? Então, aqui na sala de urgência, a gente não tem por objetivo realmente desenvolver a classificação e falar sobre um trauma, né, específico e as condutas clínicas. Aqui é só para a gente assim contextualizar que as lesões traumáticas são uma das razões para o atendimento de urgência odontopediatria, que a gente tem que sempre lembrar da importância das questões comportamentais e emocionais envolvidos nesse atendimento, que a gente tem que flexibilizar a agenda e a gente tem que atender essa criança sempre que entrar em contato, porque o trauma não pode esperar. Né? Essa mãe não sabe, muitas vezes a gente até acha que, não tem problema, é só a gente conseguiu diagnosticar, seja pela imagem, é só uma subluxação ou é só uma extrusão leve, mas para essa mãe é muito importante. Então, que a gente tenha o cuidado, né, de mesmo que a gente saiba que poderia esperar, talvez até o outro turno ou amanhã, que a gente tente sempre, dentro do possível, atender as crianças o mais imediato possível quando entram em contato com a gente devido a lesões traumáticas. Então, a gente pode ter cenários muito, né, diferentes, né, traumas em tecidos duros, traumas em tecidos de sustentação, traumas, né, que envolvem a dentição descida exclusivamente, traumas que envolvem só tecido mole, né, bebês que muitas vezes não têm nem dentes, ou traumas que envolvem, né, dentes permanentes, como a gente pode ver na foto mais inferior. Né? E certamente isso tem uma repercussão muito importante, né, em toda a família. A boca é uma região que tem muito sangramento, então, no momento que entra em contato com a saliva, né, faz com que aquela percepção de sangramento seja ampliada, né, e a mãe tem uma sensação de muito sangramento, quando na verdade apenas se solubilizou com a saliva. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a interpretação da cena associada à lesão traumática, ela é muito importante, muito impactante. Isso causa, né, uma angústia muito grande, uma ansiedade muito grande em todo o contexto familiar. A gente tem, né, nós vamos trabalhar na aula de trauma com extenso conteúdo e a gente tem todo um guia, né, onde a gente pode estabelecer o diagnóstico, porque a primeira coisa que eu preciso saber é o que aconteceu com esse dente ou com essa estrutura. Então, estabelecer um diagnóstico e depois que a gente estabelece um diagnóstico, a gente definir exatamente qual a intervenção necessária ou que tipo de abordagem será feita para aquela lesão traumática. Eu acho muito legal esse fluxo, certo? E a nossa ideia aqui não é realmente esgotar esse assunto, é apenas iniciar esse assunto, mas esse fluxo ele vai ser abordado na aula específica de trauma, onde ele classifica o trauma. Por exemplo, o dente está completamente fora do alvéolo, eu já sei o que é. É, né, a avulsão. O dente tem deslocamento, tem ou não tem mobilidade? E a gente vai conseguindo, na verdade, definir o diagnóstico dentro de um fluxo estrutural. Porque muitas vezes, naquele momento, a gente não sabe nem o que está acontecendo. Existe uma ansiedade muito grande da criança, da mãe, e nas primeiras vezes que a gente atende trauma, realmente é muito difícil a gente conseguir identificar o que aconteceu com cada dente. Então, prestem atenção nesse fluxo, né? Realmente compreendam como é que acontece a interpretação dele e a gente vai esgotar esse raciocínio na aula de trauma. A gente vai, então, identificar o que verdadeiramente aconteceu numa situação hipotética de trauma e estabelecer que tipo de cuidados tem que ter, que tipo de preservação tem que ter. E hoje em dia é comum a mãe entrar em contato com a gente pelo telefone, né? E muitas vezes a gente pode
fazer um filme, fazer uma videocall e conseguir identificar o que verdadeiramente está acontecendo, mapeando a necessidade de atendimento imediato ou se a gente tem uma brecha de tempo que não interferiria no prognóstico. Então, as lesões traumáticas são um ponto muito especial dentro da odontopediatria. A gente vai abordar, né, de uma forma bem aprofundada mais adiante, mas é importante que a gente entenda e visualize que todas as possibilidades de lesões traumáticas, elas são interpretadas dentro do entendimento de se há ou não deslocamento, há ou não mobilidade, há ou não fraturas, né, e perda de estrutura, e a gente consegue classificar exatamente qual é a lesão traumática. As ectopias de erupção em outra causa, né, da ida da família dentro de uma perspectiva de urgência. A mãe, quando se dá conta que tem um dente nascendo, ela fica muito angustiada muitas vezes. As ectopias podem ser clinicamente visíveis, que são essas que causam a observação da família, e podem ser muitas vezes causas de abscessos, como é o caso dessa radiografia, né, que o dente 16 foi tendo seu trajeto eruptivo mais mesializado, promovendo a reabsorção da estrutura radicular do dente 55, e daí ela trava naquela posição e muitas vezes faz um abscesso ou causa um sintoma importante e a criança refere para a mãe. Então, as ectopias, elas podem não ser tão facilmente identificadas como é o caso dessa situação radiográfica do dente 16. Voltando para ectopias, né? O que a gente tem que fazer diante das ectopias, né? Que eu falei, não disse. É extrair o antecessor descido, né? E permitir a erupção do sucessor permanente. Então, é uma conduta clínica extremamente simples. Em algumas situações de ectopias, por exemplo, como do primeiro molar permanente, a gente consegue até destravar o dente daquela posição sem extrair o dente descido, como seria aqui o caso do 55, que não é o caso dessa situação. Aqui não tem o que fazer. A gente tem que extrair o 55, mas tem algumas ectopias leves de 16 que dão uma leve impactada que eu tenho como destravá-lo daquela posição, seja com uso de borrachinhas ou fio de latão trançado. Isso a gente vai discutir também clinicamente e também no fórum de discussão clínica. A gengivostomatiite herpética aguda, ela é assim a situação aguda mais impactante, com sintoma mais importante, que causa uma prostração é uma intensidade de quadro clínico muito importante. Tá? Então, tem crianças que elas negam completamente a alimentação e hidratação e chegam a desidratar e tem que ser internadas por desidratação. Então, são crianças que começam muitas vezes, né, a gengivostomatiite herpética aguda, acontece preferencialmente nos primeiros 3 anos, né, tem um pródromo, né, tem um período anterior ao surgimento de vesículas e às ulcerações dentro da cavidade oral, que é febre alta, né, e a criança fica muito prostrada. Então, ela tem um quadro clínico de uma virose muito importante, né, com febre alta, com mal-estar, com dor de cabeça, com dor no corpo e, né, de 24 a 48 horas após, evidenciam essas lesões na boca. Como a mucosa, a vesícula na mucosa é muito lábil, nem sempre eu identifico a vesícula na boca do bebê. Quando eu vejo, já tem várias regiões ulceradas. Causa muito edema gengival, muitas vezes faz edema que chega a tapar o dente. E a mãe diz, não, as gengivas cresceram por cima do dente. E muitas vezes sangramento espontâneo, porque essas gengivas estão muito inflamadas. Os cuidados são geralmente sintomatológicos, né? Então, a prescrição de paracetamol, hidratar muito essa criança, evitar temperaturas extremas, quente e frio, evitar alimentos ácidos e temperos, sal, condimentos, porque a mucosa dói como um todo. Promover conforto para essa criança, colo e disponibilidade da mãe. Geralmente tem 5 dias muito ruins, né? Já tive casos assim que eu acompanhei, eu vivenciei o caso do meu filho mais velho, foi bem difícil, com 2 anos de idade. E eu realmente entendi assim a magnitude do quadro de GEA. Realmente é muito difícil como mãe tolerar esses 5 dias assim numa criança que não quer comer, que só quer colo, que chora, que não dorme, né, e que tem muita prostração e mal-estar. Ela é considerada a condição de maior assim, né, morbidade, de desconforto assim dentro da visão de odontopediatria, certo? O que a gente pode fazer é, na verdade, atuar com sintomatologia. O antiviral a gente prescreve, é muito difícil prescrever antiviral. Por quê? Porque não tem xarope, não tem solução
só existe comprimido. Daí, preparar de um comprimido a dose para uma criança é extremamente difícil. Ou a gente pode manipular. Via de regra, quando o paciente tem outras condições, outras comorbidades, está internado, paciente oncológico, por exemplo, eu tive agora, há um mês atrás, um paciente oncológico internado que teve GEA, no hospital eles já administram, né, intravenoso a ciclovir, que é o melhor cenário, porque via oral, a criança não consegue nem tomar água. Se a gente vai tentar macerar o comprimido, aquelas partículas maiores, né, e com sabor amargo, que geralmente é um medicamento, a criança não consegue tomar. Então, ou a gente tenta manipular em farmácia de manipulação, ou é uma criança que está internada no ambiente hospitalar e que deve ser administrado intravenoso. E quando que dá para utilizar o aciclovir sistêmico? Quando é o início de vesículas, né? Passou, já teve o rompimento das vesículas, tem muita dificuldade na literatura da gente identificar o efeito benéfico, né, do uso desses antivirais. O objetivo dele é diminuir o curso da lesão, né, e a gravidade da doença, né? Então, certamente a gente tem uma limitação muito grande quanto ao uso dos antivirais em crianças. A gente tem também as aftas, né, as úlceras aftosas recorrentes, que aí é uma localização bem evidente, mas é muito comum ter em fundo de suco, a mãe não vê e liga pra gente. Ele tá com muita dor. Na semana passada eu tive um paciente assim, tá com muita dor, chorou, acordou chorando de dor. A gente acha, um abscesso, é uma pulpite. Deixamos o paciente para examinar. Essa criança que eu estava comentando de vocês estava com inúmeras aftas dentro da boca, né? Aqui a gente tem 2 aftas com tamanho significativo, mas se tiver numa região de fundo de sulco, a mãe que não consegue identificar, ela julga que é uma urgência porque ela não entende, na verdade, não identificou e não fez o diagnóstico de afta em casa, né? E pensa em ser algo que possa ter um comprometimento maior. Tanto para as lesões de herpes, né, a GEA, quanto herpes recorrente, quanto as aftas, uma das alternativas que a gente tem também são o laser de baixa potência. Claro que isso não tem em todas as instituições, não é uma ferramenta que a gente tem no posto de saúde, mas dentro da clínica privada não é um equipamento muito caro, então é um equipamento que é fácil de ter dentro de uma ideia de clínica privada ou de uma clínica, né, dentro de uma estrutura de um posto com uma boa gestão. Ela promove o laser de baixa potência, ele é um estimulador, né, ele é um bioestimulador de cicatrização, ele promove a analgesia, ele reduz o curso da lesão, né, e ele diminui a frequência de episódios, seja herpes ou aftas. Então, ele é indolor, ele não tem efeito colateral, ele é extremamente fácil de ser realizado e ele tem, então, cada vez mais estudos que mostram a comprovação clínica, né, da sua eficácia em relação às lesões de mucosa. Lembrando, só para finalizar a aula, que em crianças, dependendo da intensidade, muita coisa pode ser urgência. Aqui eu dei alguns cenários, mas existem muitos cenários que poderia ser entendido pela família como urgência e, repito, a gente tem que valorizar aquilo que vem de demanda da família, porque, na verdade, uma criança chorando, que não sabe descrever o que sente, é uma situação que envolve a todo o contexto familiar, então é relevante, é importante, a gente tem que dar conta, né, de atender o mais rápido possível. Para finalizar, o conteúdo teórico é esse, né? A próxima etapa aí é a discussão de casos, que a gente vai ter a oportunidade de discutir presencialmente um pouquinho e tirar as dúvidas. Eu estou à disposição, seja por e-mail, seja, né, na rede social, podem colocar um tipo de comunicação aqui e espero que a aula tenha sido elucidativa para vocês, que tenha ampliado o entendimento de vocês de situações de urgência e que realmente dê ferramentas, né, para diante de possíveis cenários de urgência, vocês conseguirem dar conta do atendimento. Um abraço grande e até mais.